para não perder o costume, né, dona Lúcia? Em Brasília, 20 horas e 2 minutos. Tá certo? Tá atrasado ali. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa palestra pública da Fraternidade Espírita Maria de Nazaré. Quem está vendo pela primeira vez aí? Eita glória, sejam bem-vindos. João também está vendo a primeira vez, João? Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Vamos aos nossos recados paroquiais da noite de hoje. Bom, como a maioria já está sabendo, da região inteira, neste sábado, conhecido popularmente como depois de amanhã, nós estaremos realizando o baile da fraternidade, o baile flashback do Dia das Mães. Digam oh! Muito bom! Estaremos realizando o baile flashback Dia das Mães. O objetivo desse baile é arrecadar fundos para a gente terminar a nossa obra. Temos que pintar do lado de fora, temos que dar uma retocada na onde está estufando aqui, tem bastante coisinha para fazer e o nosso objetivo é conseguir fazer o isolamento acústico da nossa casa para tirar um pouco desse eco e para ficar mais agradável a nossa presença aqui. Quem sabe um dia, quando a luz dos céus brilhar, a gente consegue climatizar aqui, né? Mas um dia a gente chega lá, se Deus quiser. O fato de já termos as paredes de pé, coberto e não chover na nossa cabeça, já é uma grande vitória já. Muito bom, então, quem tiver interessado, nós estamos com a promoção, convite para casal por valor de 150, com direito aos aperitivos. Teremos show ao vivo da dupla Rafa e Nando, com o melhor do flashback internacional, e com a banda G-Play, com o melhor do rock internacional. Quem curte aquele rock nostálgico aí, eu prefiro mais o modão, mas o povo gosta mais do rock. Então, quem curte aquele rock nostálgico é uma grande oportunidade. Vai ser aqui no Vila Borega, no Salão Vila Borega, nesse sábado, das 8 da noite a 1 da manhã. Quem comprar convite e levar a mãe paga meia na entrada. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece. Hoje nós teremos a nossa querida Iraci Barros, a professora Iraci. Quem foi aluno da professora Iraci aqui? Foi aluno. Eita glória, temos 2 alunas suas aqui. Muito bom, sejam bem-vindas. A Iraci é prata da casa, né? Cria da nossa casa aqui. É um grande prazer, nós temos palestrantes da casa falando aqui na nossa casa. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos procurar nos colocar numa posição bem confortável, confiando sempre em Jesus. Amado Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, nesse momento em que estamos aqui reunidos, Senhor, nessa casa de oração, nós viemos te agradecer por todos os benefícios que recebemos nessa reencarnação. Agradecemos pelo nosso corpo sadio, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela comida em nossa mesa e pela graça de estarmos aqui refletindo sobre o Teu Evangelho. Agradecemos também aos Espíritos Consoladores que nos acolhem aqui hoje, que trabalharam para que cada um de nós esteja presente nessa casa. Te pedimos, Senhor, sabedoria, discernimento espiritual para compreender, luz e paz, para que nós possamos assimilar os ensinamentos da noite de hoje. Pedimos, se for da Tua vontade, que cada um de nós receba o tratamento espiritual tão necessário para a nossa libertação dos nossos vícios e defeitos. Abençoe a nossa irmã oradora da noite de hoje, que as palavras dela sejam felizes, no sentido de nos ajudar no nosso encontro com a nossa espiritualidade. Fica conosco, Jesus, conosco e com os bons espíritos, em mais esta reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Professor Iraci, vamos lá? Vou colocar o microfone da senhora aqui. Tem que usar, né? É bom usar. Tá. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, um grande prazer. E que todos nós sejamos sempre instrumentos de luz e paz. Que Deus abençoe as nossas palavras e que todos nós ensinemos aquilo que mais precisamos aprender. Hoje o nosso assunto aqui é sobre fé.
que é uma palavra que é de uma sílaba só, né? Tem um acento agudo, é uma vogal aberta, fé, né? E, no entanto, tem um significado tão profundo. A palavra fé, ela tem origem em 3 tipos de linguagem. Tem origem no latim, né? Que significa, começou com a palavra fides, né? E tem um significado, né? Uma ideia de confiança, fidelidade. Indica isso. Confiança e fidelidade. Fides, no latim. E no grego, pistis, também dá uma ideia de confiança. Isso é a origem da palavra fé. E no hebraico significa emuná, que também dá uma ideia de confiança e fé. Então, todos os 3 significados, todas as línguas, né, que adotaram essa palavra, têm uma razão, têm um significado. O que elas têm em comum? Todas as 3 formas, tanto o latim, quanto o grego, quanto o hebraico. Todas elas nos trazem o quê? As 3 formas da origem dessa palavra. De confiança e fidelidade. Nós temos um nome, não temos um nome? Nós já procuramos saber qual o significado do nosso nome? Cada vez que nós chamamos o nosso nome, nós estamos usando aquele significado. E isso é muito importante para a nossa vida. Por exemplo, eu descobri que o meu nome Iraci significa mãe do mel. Então, procuremos nós, dentro da nossa existência, saber qual o significado do nosso nome. Porque a todo momento nós somos chamados disso. Então, isso tem que ter um significado para nós. A mesma coisa é a fé. A fé também nos dá um significado. Quando nós estamos falando fé, nós estamos falando em confiança e lealdade. Então, este é o grande significado da palavra fé. Agora, vamos lá. O que é, na verdade, o significado de confiança, de fidelidade? Confiança. Um exemplo que eu posso dar assim. Por exemplo, eu tenho um carro, né? Eu tenho 3 filhos, um exemplo. E um dos meus filhos é muito ajuizado, estudioso, nunca fez nada de errado, é certinho, é ajuizado, nunca brigou, não bebe. Aí ele me pede o carro emprestado, né? Então aí eu vou ter a confiança de dar o carro para ele, porque ele merece. O que é fidelidade? Quando nós prometemos alguma coisa a alguém, nós somos fiéis a essa promessa. Nós cumprimos fielmente aquilo que nós nos propomos. A gente pode usar o exemplo de um casamento. A gente é monogâmico, né? Então a gente jura fidelidade para a pessoa que a gente ama. Nós seremos fiéis a ela. Então, quando nós temos a fé, o que significa, na verdade? Que nós estamos depositando em Deus a nossa confiança e a nossa fidelidade. Então, o que é ter confiança em Deus? Ora, se nós sabemos que Deus é o soberanamente justo e bom, Pai de todos nós, Criador do universo, Ele é onipotente, onipresente, totalmente absoluto e poderoso. Se nós confiamos nisso, ponto. Se nós prometemos, dentro das leis, amar a Deus acima de todas as coisas, se nós acreditamos no bem e nos propusemos em nossa existência a fazer o bem, é importante que tenhamos fidelidade a essa nossa promessa. Então a fé, na verdade, é todo um alongamento, é toda uma concretização de tudo isso, desta confiança e dessa fidelidade a Deus que nós temos em nosso coração. E lembrando também que a fé não é religião, a fé é inato em cada um de nós. Não é porque eu tenho esta ou aquela religião que eu tenho mais fé do que o outro. Nenhuma religião nos dá garantia de fé. O que nos dá a garantia da nossa fé
somos nós mesmos. Por quê? Porque Jesus, em nenhum momento, eu nunca vi escrito nada sobre isso, nenhum dos apóstolos testemunhou, que ele falou assim, tua religião te curou. O que Jesus nos coloca sabiamente em todos os seus ensinamentos? Quando ele trata daquela mulher que sofre de hemorragia há muitos e muitos anos, e ela recebe a cura, quando ela acredita nele, o que ele fala para ela? Tua fé te curou. Então, ele nos dá o poder da nossa própria fé. A fé nos é dada por Deus como um presente, porque nós somos seus filhos, sob todos os aspectos. E ele é tão soberanamente justo e bom, que ele nos dá liberdade e livre-arbítrio de escolher qual a forma de louvor que nós temos, que nós vamos usar, para que nós possamos sentir, possamos expandir mais a nossa fé. Ele nos dá essa liberdade. Ele é tão justo e bom que nós podemos escolher a forma de louvar e adorá-lo, e de servir ao próximo, e fazer o bem. Então Jesus nos diz, tua fé te curou em todos os momentos. E assim nós temos que pensar. Então, muitas vezes a nossa fé não está atado a nenhum médium, a nenhum líder religioso. A nossa fé está atada a Deus e a nós mesmos. Nós somos os nossos próprios curadores. Nós que somos capazes de e merecedores de todas as bênçãos que recebemos. Ninguém, não devemos colocar para ninguém a responsabilidade da nossa felicidade, da nossa paz, da nossa saúde, do nosso bem-estar, a não ser a nós mesmos. Tua fé te curou. É essa ideia que nós temos que ter dentro de nós. Que nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós e Deus. Então, aí perguntemos-nos, pois, a nós mesmos, qual o tipo de fé que eu tenho? Agora eu já entendi o que é fé. Né? Eu vou dar mais um exemplo aí, mais assim, concreto, tá? Fé é quando você está num quarto escuro, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você está fazendo ali, né? Não tem nada para você comer, não tem nada, e você está ali esperando o que vai acontecer. Só que dentro de você, você tem concretamente a certeza de que alguém está tomando conta de você, alguma forma que você acredita está te guardando ali, naquela escuridão, naquela surpresa constante que você não sabe de onde veio. Mas você guarda dentro de você a certeza de que você será salvo de alguma forma. Porque existem determinadas situações de nossa existência que não está atrelada às nossas ações, mas aos acontecimentos que muitas vezes chegam até nós, que a gente atribui à sorte, ao acaso, às coincidências, mas não é. É Deus no comando. Uma frase que a gente gosta muito, deve usar muito, sabe? Que a gente entrega para Deus, Deus no comando. O tempo também é um bom parceiro para isso, para nos fazer esperar os acontecimentos que muitas vezes a gente teme. Então, quem tem fé nunca tem medo. Por quê? Porque a fé nos dá certeza de que o melhor está sendo feito para nós e por nós. Que mesmo quando as coisas mudam, pode ser e deve ser para melhor. Que muitas vezes aquilo não nos é agradável, mas é o necessário que nós precisamos para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso maior entendimento. Porque nós temos que desenvolver em nós caráteres de qualidade, de bondade. E isso nós vamos desenvolver com aprovação. Então, quais os tipos de fé que nós temos em nós? Eu acredito que a gente tem de tudo um pouco.
Porque aqui nós não somos perfeitos, é lógico. Todos nós estamos aqui em caminhada evolutiva e aprendizado. Então, mas tem uns tipos de fé que a gente pode principalmente observar em nós e nas pessoas, né? Porque é mais fácil observar nos outros, né? Na gente mesmo a gente às vezes esquece, não está nem aí, né? Mas nos outros é uma beleza, a gente vê tudo. Então vamos pensar no outro lá que você observa. Quais os tipos de fé que nós podemos encontrar nas pessoas? Aquela fé que existe sim, a pessoa tem fé, mas ela acha que ela é vítima. Ela é vítima, ela chora o tempo todo. A fé dela é aquela fé sofredora, que ela acha que ela veio para sofrer, que ela não veio para ser feliz, que ela não merece ser feliz. Tem tanta gente que não merece, que acha que não merece ser feliz, e aí fica chorando, pedindo ajuda, vai na igreja, vai no centro, vai onde for para pedir ajuda. Porque não está aguentando a própria existência, porque é uma vítima, tudo de ruim acontece com ela. Ela guardou todo aquele sofrimento lá do passado, não se liberta, está lá preso no passado, está lá com aqueles traumas, aquela sensação de perda, de agressão, de violência, e não se liberta disso. Então torna-se uma fé vítima das situações. Outro tipo de fé que eu tenho também, que é muito comum, é aquela fé passiva, que frequenta o centro espírita, a igreja, vai lá só assistir a palestra e tomar paz. Vai lá só na missa tomar hóstia, ouvir o padre falar o sermão. E fica assim, anos e anos e anos e anos, a vida inteira, naquela fé passiva, porque só quer receber. Só quer receber. Vai lá, toma paz, assiste a palestra. Nossa, a palestra é legal. Nossa, a Iraci fala bem, explicou direitinho, gostei. Mas não sai disso. Só fica lá recebendo. É uma fé passiva. Nunca faz nada. E aí tem aquela que a gente encontra muito, é muito comum, aquela fé aparente. Aquela fé que gosta de aparecer. Que a gente encontra muito nos templos religiosos, de todas as formas, viu? Toda casa religiosa sempre tem aquele que acha que tem mais fé do que o outro, que ele fala mais alto, ele explica melhor, ele conhece de cabo a rabo toda a obra do Allan Kardec, a Bíblia, sabe todos os versículos, sabe tudo. Aparentemente. Só que na hora do vamos ver, ele fraqueja e não dá o testemunho dele, né? Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é o testemunho que a gente tem que dar. Quando chega a hora de dar o testemunho, gente, aí a coisa pega. Porque aí você tem que testemunhar a sua fé. Porque falar, fazer um sermão, dar uma palestra, isso aqui é fácil. Chego lá em casa, dou uma lida, guardo e tal, e venho aqui e falo. Eu quero ver, na hora que eu tiver que provar que eu realmente tenho fé, que eu estiver lá no meu quartinho escuro, fechado, sozinha, sem nenhum sinal de fumaça ao meu redor ou luz, e eu aguentar firme. Na certeza de que tem alguém me guardando, que eu não estou vendo, eu não estou, às vezes, estou só sentindo lá no meu coração, lá no fundo, que tem alguma coisa que está me mantendo firme e forte. Na coragem. Mas eu não reconheço, eu não vejo. Mas eu sinto dentro de mim aquela força que me sustenta. Isso é fé. É muito fácil a gente, quando tem, tá tudo certinho, tudo correndo bem na vida da gente, né? É muito fácil. Mas aí, existe então uma fé perfeita? Uma ideal para todos nós? Da mesma forma que nós não temos palavras muitas vezes, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente tem uma definição, acredito que longe ainda da real, de quem é Deus. Leiam lá a primeira pergunta, quem é Deus? Eles vão lá desfilar
várias palavras qualificativas, mas essas palavras não são suficientes para realmente definir quem é Deus. Porque nós, aqui encarnados, nós não temos a noção, estamos longe de saber, na verdade, mais pura, quem é Deus. Da mesma forma que nós estamos longe da perfeição. Nós aqui não temos a noção do que é ser perfeito. Nem que fôssemos, nós não seríamos reconhecidos por nós mesmos. O que fizemos com Jesus? Nós não reconhecemos. Então, a perfeição, a fé perfeita, ela não existe. Todos nós temos um pouquinho de cada tipo de fé que nós enumeramos aqui. Todos nós estamos a caminho da nossa evolução. Todos nós estamos aqui para fazer um exercício. Você sabe o que é exercício? Quem frequenta a escola sabe. O que é um exercício? Principalmente matemática, né? Os problemas, né? As equações que a gente tem que resolver, né? Exercício de gramática. Porque você ensina a matéria e aí você dá exercício para o aluno fazer, ele resolve, quebra a cabeça lá, fica horas e horas lá fazendo exercício, aprendendo através do exercício, para ele poder fazer a prova final, para ser aprovado. A nossa vida é a mesma coisa. A nossa fé é a mesma coisa. Nós também temos que exercitar a nossa fé bastante, através das nossas provações, dos nossos testemunhos de fé, dos nossos quartinhos escuros, né? Vencer os nossos medos, né? Para podermos desenvolver em nós a fé. E quantas provas de fé que são comoventes, verdadeiras, chega a ser trágico, né? Por exemplo, você vai no médico e recebe um diagnóstico de que você tem uma doença terminal, que você tem alguns meses de vida só. E aí? Alguém aqui pode dizer que está livre disso? Eu não posso. Nenhum de nós podemos dizer que nós estamos livres dessa fatalidade. O que é que nos sustentaria nesse momento em que nós recebemos esse diagnóstico? Aí está o nosso quarto escuro, que chega, de uma forma ou de outra. Então, o que a gente tem que guardar em nós? A nossa fé evolui, se fortifica através de nossas provações. Quanto mais precisamos desenvolver a nossa fé, mais provações. Tem espíritos que reencarnam aqui só para desenvolver em si a fé. Sabiam? E são aqueles mais sofredores. São aqueles que mais têm problemas. Aqueles que mais não têm soluções para os problemas que eles têm. Que dependem unicamente da sua própria fé. E eu diria principalmente as doenças. Que muitas vezes a fé nos mantém até vivos. Quantos de nós já não conhecemos? Eu pelo menos conheço algumas pessoas que têm diagnósticos que os médicos falam assim, olha, eu não te dou 6 meses de vida, o cara dura 5, 6 anos. Por que será, hein? Vocês conhecem exemplos disso? Diagnósticos que os médicos falam, você não vai aguentar nada. E a pessoa dura. E dura. Muitos anos ainda. O que será que é isso? Então, como nós vamos atuar em nossas provações e nossos testemunhos? Como é que está a nossa fé em relação a isso? Né? Então, a fé, ela é um processo evolutivo
através de nossas reencarnações. Cada reencarnação é para você evoluir a sua fé. É o básico. O resto vem de pacote. Mas o básico é a fé. Todos nós. Principalmente. Aí, um exemplo assim, bem que a gente pode encontrar no Evangelho de Jesus, que é a famosa parábola do semeador, né? Então eu vou comentar com vocês, até mesmo para que nós possamos refletir, porque eu gosto de falar assim, quando eu faço palestra, eu gosto sempre de levar as pessoas que estão nos ouvindo a refletir, principalmente em si mesmos, né? Porque é muito fácil a gente ensinar para os outros, difícil a gente pensar na gente mesmo. Então eu vou chamá-los agora à reflexão de si mesmos. A gente se observar aqui, que tipo de terra nós somos para receber a semente da nossa fé. Então a parábola do semeador, Jesus coloca a palavra, né? Ele dá o significado da palavra de Jesus, da palavra cristã, da palavra bíblica que seja. Como é que a pessoa recebe a palavra? Mas eu vou dizer, eu vou talvez dar uma ideia do que é a fé no coração de cada um. Então vamos assim imaginar que a semente, a fé, semeador. Depois a gente chega lá, né? Que é semeadores da fé, chega para você e te dá uma sementinha. O que o teu coração vai fazer? Dependendo do tipo de coração que você tem, que a gente vai ver agora, que você vai descobrir também, você vai se ver, como é que você vai receber essa semente de fé, né? Então aqui eu tenho, a primeira semente que eu jogo num coração que tem espinhos. E esses espinhos que tem no coração da pessoa sufocam aquela semente. Não permitem que a semente cresça. E o que são esses espinhos, exatamente? Podem ser, muitas vezes, o apego material, o egoísmo, o orgulho, principalmente a questão de não cuidar da própria vida espiritual. Eu não vou no centro hoje porque eu tenho que resolver o negócio do meu trabalho, eu tenho que fazer uma festa, eu tenho que uma reunião importante, eu não vou parar para fazer a minha oração do dia porque eu tenho que fazer o serviço de casa. Então, esta fé, ela não floresce por quê? Porque nós estamos com o coração cheio de espinhos. Então, aquela semente, ela não floresce, porque o nosso coração está espinhoso, não está aberto para receber a fé, a semente da fé. Esse é o primeiro. Aí eu tenho o segundo, que é aquele coração que recebe a fé, e aquele coração que é endurecido, que ouve, mas não entende nada. E tem, hein? A pessoa está aqui lá, está pensando lá, que amanhã tem que trabalhar, que tem que lavar louça, fazer janta, o filho não está indo bem na escola, não está entendendo nada do que eu estou falando, está viajando. Está pensando no salário, o que vai fazer com o pagamento, que amanhã caiu o pagamento, hoje caiu, o que eu vou ter que pagar, amanhã eu tenho que ir na feira, amanhã eu tenho que ir no mercado, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, e não está nem ouvindo nada. Esse coração está endurecido, porque ele não absorve a semente da fé. Ele não deixa entrar. Então, o que acontece? A semente morre. Certo? Segundo. Aí é o terceiro. Terceiro tipo de solo que nós vamos encontrar para entregar a semente da fé é aquele coração cheio de rocha, de pedras, que pega superficialmente, dá a impressão que pegou, né? A semente pegou, dá umas florzinhas lá. Mas aí a primeira ventania que vem, a primeira tempestade que dá, acabou. Então aquela pessoa que a gente vê,
que chega aqui no centro, chega numa casa religiosa, ai, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que eu sou isso, aquilo, que lindo, que maravilhoso, adorei essa palestra, adorei esse padre, adorei esse pastor, nossa, que maravilhoso, que Deus é isso, Deus é aquilo. Aí lê a Bíblia de cabo a rabo, de repente acontece uma coisa na vida dele, uma aprovação, vem a aprovação, né, lógico, aí ele perde a fé, aí neca, esquece tudo e já vai lá esquece tudo, não utiliza a fé que deveria guiá-lo neste momento, iluminar nesse momento. Então, é importante a gente se reconhecer de alguma forma. E finalmente eu tenho aquela fé que Allan Kardec nos coloca sabiamente, que é a fé ativa, a fé raciocinada. O que é a fé ativa? É aquela fé que deixa de receber, de ser passiva. Vamos colocar voz em língua portuguesa, a gente fala verbo na voz ativa e voz passiva, né? A voz ativa é aquela que age e a voz passiva é aquela que só recebe. Então, aquela fé ativa é aquela fé que age, que trabalha, que serve. E a fé passiva é aquela que só recebe. Então, quando a gente fala em fé ativa, raciocinada, é aquela fé que tem lógica na razão. É aquela fé que tem coerência. Então, se, por exemplo, eu não vou dar exemplos, porque eu não quero ofender nenhum tipo de religião, de maneira alguma, mas existem pessoas que abusam da boa fé das pessoas. As pessoas muitas vezes são ingênuas e se deixam levar por promessas, por falsos cristos e falsos profetas, como nos diz o Evangelho. E elas caem nisso e acreditam. Então, quando a gente não raciocina, a nossa fé não pode ser cega. Ela tem que ser raciocinada. Nós temos que acreditar sim, mas com lógica, com razão. E usar a nossa fé ativamente. O que é a fé ativa? Que não é perfeita muitas vezes. A fé ativa, por exemplo, é a fé do Flávio. Porque ele está aqui, se virando, remexendo, com as cadeiras, faz uma coisa, faz baile, faz uma coisa, faz outra. Né? É aquela fé que trabalha. Todos os médiuns aqui desta casa, os médiuns em si, é uma fé ativa, porque eles estão doando o próprio corpo para que o Espírito venha ajudar a nós encarnados. Para que esse Espírito receba a luz, para que ele seja iluminado, para que ele seja doutrinado. Então isso é uma fé ativa. A fé que nos faz muitas vezes fazer um curso no centro, ampliar nossos conhecimentos da doutrina, o conhecimento sobre nós mesmos, a prática de ir ao centro e ajudar nas atividades que tem no centro, ou numa igreja, ou seja lá qual for a religião que você escolher, porque você tem a liberdade de escolher a sua religião. Por quê? Não é a religião que nos faz, somos nós que fazemos a religião. Deus está em todos os lugares, em todas as religiões, porque a fé está presente em todas. Então é importante que todos nós tenhamos a certeza de que nós temos que ter uma fé ativa para podermos ser os semeadores. Então quem são os semeadores da fé? Agora eu trago a resposta, que é o nome da nossa palestra. Semeadores da fé são aqueles que têm uma fé ativa. Então todos nós podemos distribuir ao coração das pessoas sementes de fé, porque somos trabalhadores da fé. Isso pode estar num conselho de uma vizinha, de uma amiga, isso pode estar presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos parentes e amigos. Isso está presente em todo momento em nossa vida. Então que todos nós sejamos semeadores da fé. Independente do que sejamos, que nós sempre transformemos a nossa fé em atividades, em fé ativa, em fé raciocinada,
coerente com a realidade. Certo? Então, eu vou falar para você. Aí tem uma mensagem aqui do Chico, para finalizar aqui. Não sei se está na hora aqui já. Vocês estão vendo que horas são, meus amores? Que eu não enxergo o horário. Flávio, está na hora já? Oi? 8h40. Tá, então dá para a gente comentar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre fé? Fiquem à vontade, nós estamos aqui para conversar. Querem perguntar alguma coisa? Falei muito? Alguma dúvida? Coisa de professor, né? Alguma dúvida, gente? Bom, então, muito bem. Então, Chico Xavier, essa mensagem aqui, eu tenho assim, no meu coração guardado com muita... Quando a coisa aperta, sabe? Quando chega a hora de dar o meu testemunho, que eu tenho, já dei muitos testemunhos, né? Muitos, inúmeros. Acredito que vocês também, cada um de vocês sabe. E é bom reconhecer isso, viu? Não deixa de reconhecer, não. A hora que você tem que provar a tua fé. Porque aí você vai estar reconhecendo que você tem fé. É importante reconhecer a nossa própria fé. Tá? E que nós somos capazes, sim, de nos curar. Através da nossa fé. As pessoas são instrumentos, sim. Mas quem cura é a nossa crença. Então, Chico nos fala assim. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, caminha com tua fé como luz celeste acima de ti. Caminha com tua fé como uma luz celeste acima de ti. A fé está acima de nós. Está lá, nos guardando, sempre. Crê e trabalha. Esforça no bem. Espera com paciência. Paciência, gente, paciência. Tudo passa e tudo se renova no mundo, mas tudo que vem do céu permanece. Infelizes aqueles que perdem a fé em Deus e em si mesmos. Você acredita em você? Você confia em você? Será que nós temos fé em nós mesmos? Será que nós acreditamos em nós mesmos? A resposta tem que ser sim. Viu? Então, infelizes as pessoas que que perdem essa fé em Deus e em si mesmos, que deixam de confiar. Luta e serve ao bem. Isso é regra básica. Serviço no bem é certeza de paz, é certeza de alívio, sempre. Livra-te do desespero, cultiva tua esperança. Vocês sabiam que o contrário de esperança é desespero? E às vezes nos falta só esperança. Esperança é o nome do ato de esperar. Então, que todos tenhamos a esperança. Porque a fé tem vários filhos. A esperança, a paciência, a resignação, a calma, a coragem, são filhos da fé. E amanhã é um novo dia. E Deus sempre cuida de ti. Não, jamais deixem de acreditar que Deus está nos cuidando o tempo todo. Que o tempo todo nós estamos sendo cuidados por Ele. Que o tempo todo Ele está regendo a nossa vida. E muitas vezes aquilo que nos parece tão difícil, nada mais nos é do que a mudança que chega para a nossa evolução. As mudanças estão o tempo todo aí nos chamando. O tempo todo nós estamos à mercê de um mundo que muda permanentemente. Eu, em meus 63 anos, na minha época, a gente telefonava assim, punha o dedo lá e rodava lá. Olha, hoje, e eu imaginava dentro da minha adolescência, eu imaginava assim, nossa, a pessoa, se eu pudesse ver a cara que a pessoa está fazendo, está falando comigo,
E não é que hoje tem chamada de vídeo, gente. Quando é que eu ia imaginar que isso ia acontecer? Às vezes eu caminhava pela rua com aquela musiquinha na cabeça, né, que eu gostava, de juventude, os flashback aqui do Flávio que ele vai fazer, ficava na minha cabeça lá, tal, e eu andava, né, mas até fazia uns passinhos, né, achavam que era até meio pancada. Hoje em dia, a molecada põe fone de ouvido e anda ouvindo música. Olha, quando é que nós iríamos imaginar, eu há 50 anos atrás, imaginar que nós chegaríamos a esse ponto de evolução? Então imagine nós, em nossa vida, em nossa existência, quantas mudanças que nós teremos que atravessar. E o que nos mantém firmes na mudança? A fé de que nós nos adaptaremos, de que nós estaremos juntos. Nós estamos sendo amparados nessas mudanças. Sempre. Então, agora, eu tenho alguns livros aqui para presentear vocês. Eu vou deixá-los aqui. Eu tinha falado para o Flávio que eu daria para quem... Alguém aqui comprou o convite do baile, já que vai no baile sábado? Alguém? Comprou? Não? Ninguém? Bom, eu vou deixar então. Então, por favor, o livro para a senhora aqui. Eu vou dar o livrinho que fala justamente sobre a terra e o semeador. Obrigada. Tá bom, meu amor? Leia, aproveite bastante. Boa leitura. Exercita a sua alma. Leitura, exercício da alma. Viu? E aí aqui eu tenho outro também. Eu vou deixar dois aqui. Um fala sobre a missão de Allan Kardec. Quem quer conhecer um pouco mais sobre Allan Kardec. E um livro de mensagens também do Chico. Caso ninguém pegue, o Flávio pode colocar os livros que tem aqui no centro. Então, meus amores, por hoje é só. É uma grande alegria ter falado com vocês. Espero que as nossas palavras tenham servido para a nossa orientação. Minha também, tá? Muito obrigada, que Deus nos abençoe a todos em nossa existência. Muita paz e muita luz. Que Deus abençoe esta casa maravilhosa, esta casa de luz e bênçãos de paz. Assim seja. Obrigada, querido. Bondade sua, obrigada, meu anjo. Eu que agradeço você a oportunidade, me faz muito bem. Deixa eu pegar esse aqui. Ah, tá. Me chama sempre. Pode deixar. Vamos chamar sempre a professora Iraci? Então fala, vamos! Muito bom. Eu vejo a professora, a senhora é aposentada já, né, dona Iraci? Quanto tempo de magistério? Quanto tempo de magistério? 35 anos. Quem mais aqui era professor? A senhora é professora também, dona Lúcia? Não? Também são professores? A Jéssica foi aluna da dona Iraci. Você também foi aluna dela, né? Quando eu vejo uma professora dando aula, sempre que a gente puder, a gente sempre tem que parar para ouvir os professores, né? Uma vez me falaram que lá no Japão, a única profissão que o imperador se curva é para a profissão de professores. E no Brasil o professor é tão mal valorizado, né? Na verdade eu queria ser professor. Virei polícia por um desencargo do destino. Mas eu queria ser professor quando eu era criança. Mas vamos lá, obrigado pelas suas palavras. Desejo de coração que essas reflexões fiquem carimbadas em nosso coração e que naquele momento de maior necessidade nós tenhamos a lucidez de resgatar todos esses ensinamentos, dia após dia, que a gente assimila aqui na Casa Espírita. Vamos fazer a nossa prece? Para a gente se preparar para recebermos o nosso passe na noite de hoje? Então, sentando tranquilamente.
nesse momento em que nós vamos buscar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acolhe aqui nessa casa com todo carinho, nesse ambiente onde os espíritos trabalhadores a serviço de Maria prepararam o tratamento espiritual, para que cada um de nós, ao adentrar nessa casa, pudesse receber, pela misericórdia do Cristo, exatamente aquilo que é necessário, os ensinamentos, a limpeza, o tratamento espiritual. Tantas e tantas pessoas procuraram a Jesus em seus momentos de desespero. Pessoas saíam de suas casas, de suas cidades, para ir até onde o Mestre estava. E hoje, nós temos a consciência que Jesus está em todos os lugares. Jesus está presente em todos os locais e em todos os momentos de nossa vida. E muitas vezes nós estamos tão isolados em nosso próprio sofrimento, em nossa própria individualidade, que não abrimos os olhos para enxergar Jesus se manifestando em tudo de bom que nós recebemos. Por isso, Senhor, hoje nós queremos agradecer. A gente agradece pelo nosso corpo, que é um instrumento de evolução do nosso espírito. Às vezes não é o corpo bonito, perfeito, que eu gostaria de ter, mas é o corpo exatamente necessário para aquilo que o meu espírito precisa para essa reencarnação. A gente quer agradecer hoje pela nossa casa. Às vezes a casa não tem um conforto que eu gostaria, não é uma casa bonita, luxuosa, que eu sempre quis ter, mas é a habitação da minha família. É o que minha família precisa e tem hoje para poder se proteger do frio, do vento, da chuva. Nós queremos agradecer pela comida em nossa mesa. Às vezes não é o banquete que eu queria ter, com comidas chiques, mas por mais simples que seja o prato, é o suficiente para alimentar o meu corpo. Enquanto eu tenho uma comida humilde, milhares e milhares de irmãos padecem de fome pelo mundo. Queremos agradecer pelo nosso trabalho. Às vezes não é um trabalho importante de projeção, que dá um salário enorme que eu gostaria de ter, mas é o suficiente para eu trazer todos os dias o alimento, o sustento da minha família. Nós queremos, Jesus, agradecer por cada dia que o Senhor permite que nós estejamos aqui. Nós agradecemos por cada situação que a gente vive, que exige de nós termos mais paciência, mais benevolência, mais compreensão para com o próximo. E queremos agradecer também aos irmãos invisíveis que nos acompanham, que militam a serviço de Jesus, que torcem pelos nossos acertos e que se lamentam pelos nossos erros. Obrigado a toda a legião de irmãos trabalhadores de Jesus que nos conduzem no dia de hoje. Obrigado, Mestre, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui refletindo. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Que assim seja, graças a Deus. Vamos permanecer em preces, fazendo as nossas orações, nossos agradecimentos, até sermos chamados para a sala de paz.